Boa tarde. Hoje eu vou apresentar o meu projeto de tese chamado Fatores Organizacionais de Inteligência Artificial em Processos de Foresight. Bem, eu sou a Vivian, orientanda da professora doutora Raquel Janicek Muniz. Primeiramente, a IA, ou inteligência artificial, ela vem sendo muito falada atualmente em todos os âmbitos da sociedade, seja no ramo de entretenimento, seja no ramo da saúde, nos negócios em geral. Então, a gente tem um avanço irreversível, praticamente, nessa questão, né? Temos aí vários autores considerando Revolução 4.0, 5.0, né? O que isso traz? A sociedade ela muda drasticamente, ela acaba aderindo a outros hábitos, a outras formas de ser construída e estruturada. E com isso, novos modelos operacionais de negócios vêm surgindo, com a influência da própria IA. E então a IA é um caminho que as organizações estão cada vez mais buscando para complementar e fortalecer as capacidades humanas dentro das organizações, para qualificar e agilizar escolhas críticas dentro de uma tomada de decisão, dentro de um processo de escolhas, né, para os negócios dessa organização. Então, cada vez mais ela é utilizada para acessar uma quantidade enorme de dados com menor custo, com maior acessibilidade, procura-se nisso uma maior velocidade na busca dessas informações, maior qualidade. Com isso, se espera, pelo menos se tem uma pretensão que essas escolhas elas possam ser relativamente melhores do que seriam se não fosse a existência da própria inteligência artificial. Então, com isso, ao mesmo tempo que nós temos automação de processos antes feitos manualmente por seres humanos, em contrapartida, nós temos um processo aumentativo, de aumentar essas capacidades dos seres humanos em pensar em novas habilidades, em trazer outros propósitos para o processo organizacional. Com isso, né, não vou me ater muito no conceito de inteligência estratégica antecipativa, foresight, mas, contudo, só resumindo que, sendo um processo, sendo parte da ramificação da gestão estratégica, uma prática que potencializa o conhecimento organizacional em busca de informações que possa apoiar a tomada de decisão estratégica, na busca de sinais fracos, sinais fracos, nesse caso, não seriam tendências, tá? Não é olhar para dados do passado e reproduzi-los à frente, mas sim tentar captar dentro desse emaranhado de informações cada vez mais sobrecarga de informações, cada vez mais uma massa cada vez maior desses dados que vão pelas mídias, tanto de áudio, imagem, de texto, de tudo que é forma. Então, se busca dentro de toda essa massa de dados obter que sinais vão me induzir para sinais disruptivos, que nunca antes vistos, né, que possam me trazer processos inovadores ou maneiras de sobrevivência e evolução da minha organização para parâmetros antes inimagináveis. Então, o que eu posso, né, captar dentro do meu processo de foresight, que enfatiza-se, não é um olhar para trás e reproduzir para frente, né? É exatamente para me trazer um diferencial competitivo. E com o avanço da inteligência artificial, ela se torna cada vez mais necessária e obrigatória, porque a gente vive numa sociedade cada vez mais com a influência da máquina, do raciocínio, do processamento da máquina, de forma que ela aprende, né, com dados externos e usa eles como aprendizados em tarefas específicas, com adaptações flexíveis. Então, mais ou menos usando essa designação para inteligência artificial dentro desse projeto. E com isso surge uma problemática. Nós temos um processo chamado foresight, que basicamente ele é de origem humana, coletiva, em busca de questões muito subjetivas relacionadas a sinais fracos, que em geral depende muito do olhar do humano. E aí você vai procurando avançar em estratégias
de obtenção da informação, pois cada vez mais, como nós seres humanos somos muito bons em captar informações de uma massa consideravelmente menor de dados do que sem uma IA, e a IA já é utilizada para uma massa maior de dados, mas o que a gente precisa? A inteligência artificial é uma grande massa de dados, é muito dado, é muita informação. No meio de toda essa sobrecarga e a racionalidade limitada do ser humano, o que se espera é juntar a inteligência artificial dentro das etapas do foresight de coleta, percepção, análise, interpretação. O que eu posso, dentro da inteligência artificial, o que eu posso trazer para o meu processo de foresight, né? Daqui a pouco otimizar minha coleta por meio de algoritmos que vão captar alguns inputs. Isso vai depender também, vai continuar dependendo do olhar de quem vai imputar esses dados dentro da máquina. Mas, com certeza, vai me trazer uma velocidade maior para o meu processo. Vou poder ter a chance de ter melhorias dentro da minha identificação, análise e interpretação dos sinais fracos, mesmo que eu vou imputar ali talvez algumas ontologias, ou meu aprendizado de máquina supervisionado ou não supervisionado, mas eu vou conseguir trazer desses temas, dessas tanto de técnicas quanto de ferramentas, trazer coisas que possam alimentar o meu processo de foresight, né? A projeção de cenários também é uma questão que já é possível dentro do uso de ferramentas como o ChatGPT, mas que não são limitadoras por si só, né? Mas, no entanto, elas complementam e aprimoram, né? É o que se espera, pelo menos, né? Dentro desse processo. Então, se enxerga isso como uma necessidade, porque a gente tem cada vez mais mudanças aceleradas dentro da nossa sociedade. Basicamente é isso, né? Com isso, a gente espera, né, essa antecipação de futuros, né? Em uma velocidade muito maior do que antes vista. E, por fim, né, temos aqui a questão de pesquisa. Enfim, agora para tu chegar numa adoção de um processo de inovação, no caso se considera, apesar da IA sendo uma denominação até considerada um pouco antiga, ela é dos anos 50, 60, mas ela vem se inovando e cada vez mais presente na nossa sociedade. Ela tem o intuito de trazer uma questão inovadora dentro do foresight, né, dentro do processo humano, mas eu preciso saber que fatores, como em qualquer outro processo de implementação de tecnologia, eu preciso saber que fatores que eu posso trazer para esse processo para qualificar ele de forma que ele possa ser útil. Então, então a pergunta, né, no caso, é quais são os fatores organizacionais que influenciam a adoção de IA em processos de foresight? Com isso, foi feita uma revisão sistemática de literatura, né? A primeira tinha sido feita era de inteligência artificial e suas relações com foresight, e no segundo plano, né, mais adiante, durante o ensaio teórico, né, foi se buscando essas teorias de adoção voltadas para a inteligência artificial dentro da literatura, e muito se viu de TAN, de UTAUT, de DOI, de TOI. Vou ter que arrumar aqui o slide, desculpe, tá, o quarto ali é o TOI. Dentro dessas, assim, quais as teorias que trouxe mais um olhar organizacional, um olhar voltado para o ambiente dos negócios, um olhar voltado para a tecnologia em si? Aí foi Diffusion of Innovation e Technology Organization Environment Framework. Então, foram as duas principais, assim, principalmente a TOI, até porque eu coloquei nesse slide o primeiro framework reproduzido pela teoria de Tornatz e Fleischer, de 1990, dizendo, né, que dentro do processo de inovação, de uma implementação, de adoção, de uma inovação tecnológica, a organização ia sofrer influências tanto do fator que está dentro da organização, sua comunicação, talvez, né,
claro que cada variável é discutida por vários autores. Não vai ser uma mesma variável de uma empresa para outra. Cada uma vai ter um contexto muito específico que vai trazer esse tipo de característica peculiar, né, a seu processo. Então, dentro da organização, vou ter liderança, comunicação, recursos, enfim, vários fatores. A tecnologia que eu tenho dentro desse meu processo, a minha regulamentação externa, quais são as incertezas do meu ambiente, o que traz dentro desse contexto. E é bem interessante porque a inteligência artificial ela traz consigo aí diversas questões externas, né, ambientais, e o Foresight já é um processo que ele foi se desenvolvendo com o tempo por causa mesmo dessas incertezas do ambiente, né? E ao mesmo tempo que a inteligência artificial ela sofre muito por regulamentação de várias esferas da sociedade, de forma que ela se torne confiável, que ela se torne ética. Então a gente sempre vai ter, se considera no meio dessas pesquisas, que sempre vai ter esses fatores que vão acabar influenciando, né? Então a teoria TOI foi muito norteadora e alguns fatores da própria DOI acabaram influenciando a TOI. E até mesmo a Tan e o Taut nas questões de percepção de benefícios ou vantagem relativa acabou trazendo aí também para o nosso framework. Enfim, aí alguns fatores que chamaram muita atenção dentro dessas teorias pesquisadas: compatibilidade da tecnologia, sua complexidade, pressões externas, a prontidão tecnológica, né, essas características da tecnologia, a prontidão organizacional, as características intrínsecas à organização que poderiam influenciar, e outras tantas, né, visibilidade, testabilidade, a própria vantagem relativa que eu acabei de falar, né, que é a percepção desses benefícios pela organização, né, por todo aquele grupo organizacional. E aí, chegando a uma proposta de modelo de pesquisa, tá? Nós temos aqui a maturidade do Foresight, que não adianta se falar em processo de adoção de IA se não se falar no processo maduro dentro de Foresight dentro de uma organização. A liderança da autogestão da organização também, trazendo aí fatores trazendo um estímulo, a motivação aí para o grupo que possa ir adiante com essa questão dessa adoção de AI em Foresight, a qualificação das habilidades da equipe, tanto em inteligência artificial quanto em Foresight, que é importante, né, esse olhar para tecnologia e conseguir pensar junto, né, se apoiar. E aí já vai abrindo um caminho aí para a cultura organizacional estar preparada para receber, para cada um participar e receber, que é bem importante, né, com valores propícios a essa adoção, valores que valorizem o Foresight na sua organização, a qualidade de dados, que a gente tem que ter dados de fontes confiáveis. Então, tem que se buscar dentro dessa grande massa de dados, de onde que veio essas fontes, trabalhar com esses dados, filtrar eles de forma que eles se tornem aptos a serem trabalhados. Então, é um trabalho muito forte dentro desse quesito também, porque a qualidade desses dados vão depender da qualidade das decisões, né? Então, recursos de tecnologia, né, que vai também impactar. Todos esses fatores constituem 6 hipóteses, esses fatores vão impactar na vantagem relativa das organizações, ou seja, os benefícios percebidos pelos esses membros da organização. E com isso tem os fatores moderadores de pressões externas e a interpretação humano-coletiva e mais os sinais fracos, que vão acabar esses fatores influenciando na adoção de AI em Foresight. Aí, então, a construção das hipóteses, conforme explicado anteriormente, o desenho de pesquisa, que é o objetivo de cada etapa. A primeira etapa foi a questão do estado da arte de AI Foresight, por meio de revisão sistemática de literatura. O artigo 2 foi aí o objetivo de ver o que se tem
o que se tinha hoje, se tem uma noção do que existia hoje em dia na prática. O artigo 3 aí, então, essa revisão sistemática de literatura de teorias de adoção voltadas aí para inteligência artificial. Aí esse projeto aí sendo parte do objetivo 4, né, que é esse framework final que depois a ser validada. E a etapa 5, o projeto em si, por meio do uso da PLS, né, o Smart PLS para equações estruturais, se comprovar esse modelo, né, proposto. E aqui no método, né, então, no primeiro artigo foi um método qualitativo, ali está o emblema dos congressos em que participaram. O artigo 2, que foi uma entrevista com especialistas de organizações, está aguardando ainda a questão, né, de aprovação de uma revista, né, que ele passou no Fast Track do Congresso do FIBAI 2022, então estamos aguardando da revista canadense Management International. E o artigo 3, o método qualitativo, revisão sistemática, que foi aprovado pelo FIBAI de 2023. Temos aí o artigo 4, que na verdade, né, ele vai ser lapidado por meio da validação do instrumento dessas questões, né, por meio do card sorting e do SPSS, então é um qualitativo e quant. A pretensão é usar a escala Likert de 1 a 7 por meio de 1 a 7, né, eu não concordo concordo plenamente, e que permite uma abertura mais de escalas que possam qualificar melhor o resultado de pesquisa. E aí o artigo 5, que aí a validação desse modelo final, método quantitativo. As questões de pesquisa, não vou me ater nisso, tá? Eu brevemente vou mostrar que já se tem aí uma ideia dessa construção de todo esse instrumento para se colocar sob validação de especialistas e depois implementar eles dentro, né, dessa pesquisa, né, para se comprovar o modelo. Então, os itens aí sobre a adoção de IA em processos de foresight, o construto vantagem relativa, cultura organizacional, qualificação e habilidades de equipe, liderança da autogestão, maturidade de foresight, qualidade de dados, recursos de tecnologia. E os próximos passos, então, é validar esse instrumento de pesquisa, né, fechar esse modelo, refinar, deixar ele bem redondinho. E, enfim, isso ainda esse ano. E entre 2023 e 2024, a aplicação do instrumento de pesquisa. E, por fim, a apresentação da tese em 2024. Bom, pessoal, muito obrigada. E, com certeza, a contribuição de todos vai ser muito importante para a construção dessa tese.